Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao documentário destinado ao aprendizado. Quando pensamos em Latinoamérica, logo nos vem em mente as majestosas imagens que simbolizam essa região geográfica. A cultura, a natureza, as pessoas, tais expressam o calor latino-americano. Mas, quando falamos em base bibliográfica, quais são os autores nascidos nessas terras que abordam o campo do turismo? Mas, onde nasceram? O que estudaram? Sobre o que escreveram? Quais suas experiências no turismo? Daqui a 10 segundos, no LZT Repórter. LZT Repórter. Regina Schluter nasceu na Argentina, hoje residente em Buenos Aires, na região de Coronel Pringles. Autora e professora da Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional de Quilmes e Nacional de San Martín. Membra fundadora e diretora do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Turismo, CIET. Formou-se em Demografia e Turismo e doutorou-se em Psicologia Social. É diretora da Revista de Ciências Sociais, Estudos e Perspectivas em Turismo e autora de diversos livros e artigos publicados na Argentina, Brasil, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá. 2 livros interessantes para citar são, respectivamente, Gastronomia e Turismo e Metodologia de Pesquisa em Turismo e Hotelaria, os 2 publicados em 2003. De acordo com o Google Acadêmico, essas são as 2 maiores obras de citações realizadas em outros artigos publicados. Só a gastronomia foram 305 citações. Agora, o que podemos considerar com base em suas obras? Vamos entender um pouco com uma especialista. A autora Regina aborda muito a questão do reconhecimento do turismo no patrimônio imaterial, principalmente aqueles reconhecidos e tombados pela Unesco. A luta pela sobrevivência dessas culturas é diária e, de acordo com ela, o turismo pode auxiliar na sobrevivência. Para salientar o motivo, precisamos primeiramente entender o conceito de patrimônio imaterial. Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a sua natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. De acordo com a Unesco, só podem ser considerados patrimônios as expressões e manifestações culturais que geram um sentimento de identidade e continuidade para as comunidades locais. Os produtos alimentares, bem como os objetos e conhecimentos usados na produção, transformação e consumo de alimentos, têm sido identificados como objetos culturais portadores da história e da identidade de um grupo social. A alimentação é vista como um bem cultural e as receitas e manuscritos antigos de refeição possuem uma riqueza histórica inestimável. Sendo assim, Regina se especializa nos temas em que discorrem sobre o artesanato alimentício, sejam para as sociedades grandes ou pequenas. As comidas, juntamente com suas preparações, carregam traços de um povo que não podem ser perdidos.
Pela Unesco, já foram reconhecidos a dieta mediterrânea, refeição à moda francesa, a gastronomia tradicional mexicana da região de Michoacán, o pão de gengibre do norte da Croácia e o washku, sistema alimentar tradicional dos japoneses. São alguns desses exemplos. Por curiosidade, o Brasil possui diversos reconhecimentos pela Unesco, quando se diz respeito a várias coisas. O Parque das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, é um desses tombamentos, mas no caso se trata de patrimônio mundial natural. O patrimônio imaterial, temos o exemplo considerado pelo IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O delicioso acarajé é reconhecido nacionalmente como um patrimônio imaterial. Não só o alimento em si, mas a preparação e a tradição das baianas. É importante lembrar que Regina escreve muito sobre a cultura imaterial, com ênfase na gastronomia. Em suas palavras, tudo isso faz parte de um consumo turístico. Receitas culinárias são tão valiosas quanto um monumento, já que possibilitam entender a história de um lugar por meio de sua gastronomia. Finalizando, a autora ainda diz que com a cozinha atual sendo afetada pela globalização, que acaba padronizando tudo, esse interesse do turismo pela gastronomia pode ajudar a resgatar antigas tradições que estão prestes a desaparecer. Além disso tudo, Schluter trabalha muito em seu país, Argentina, para levantar mais os estudos dele. Por curiosidade, no momento ela está produzindo um livro digital juntamente com a CIET, com o tema Turismo no Espaço Rural, Inovações e Desafios pós-pandemia. Aproveitando que estávamos na universidade, entrevistamos um universitário no idioma local. Boa tarde, estamos aqui então com o Matheus. Matheus, obrigado aí por ceder o seu tempo à entrevista. Que curso você faz aqui na IASH? Eu estou cursando Lazer e Turismo. Ah, ótimo. Matheus faz Lazer e Turismo e nós gostaríamos de saber o que você acha, se já ouviu falar, se você conhece a autora Regina. Eu conheço, por coincidência eu tô com um livro dela aqui. Caramba, cara, que legal, mostra aí pra gente. Coincidência, né? Ele estava com um livro da Regina bem aqui. Qual que é o nome desse? Gastronomia e Turismo. Mostra aí pra nossa câmera girl aí. Ótimo, o que você acha desse livro? Eu tô gostando bastante, a Regina ela traz bastante aspectos da gastronomia envolvida com o turismo e também sobre os patrimônios imateriais. Show de bola! E o que você consideraria aí um patrimônio imaterial? Certamente o pão de queijo do Brás. Muito bom, sem concorrências, é verdade. E você tá gostando do curso de Lazer e Turismo? Tô gostando bastante. Legal, e como é que tá ficando aí a saúde mental? A saúde mental... Outro autor latino-americano referência nas discussões epistemológicas do turismo é o mexicano Marcelino Castillo Néjar. É formado em turismo e mestre em investigação turística pela UAEM, Universidade Autônoma do Estado de Morelos. Assessor da Direção do Turismo do Estado do México. Esteve em diversos espaços acadêmicos nacionais e internacionais para debater em potentes conferências sobre o turismo, além de ter recebido prêmios e reconhecimentos estatais pelo seu rico trabalho. Marcelino certamente se enquadra como um profissional de olhares, não aqueles descritos por John Urry, mas sim olhares críticos. Na academia do Oscar turístico, Castilho se enquadraria como um jornalista que levaria a sério o filme que estaria sendo apresentado. Não diferente ocorre com os estudos no campo do turismo. Em 2009, Castilho foi provocado por Tribe, que em suas palavras disse: "O turismo é uma atividade de importância inquestionável na sociedade contemporânea, mas o problema continua a ser um pouco como a área de Cinderela da academia. O campo de estudo e desenvolvimento estão em uma encruzilhada e, portanto, em um momento oportuno para uma revisão crítica." Uma revisão crítica, Castilho questiona. Completa dizendo: "Melhor ainda, uma produção de conhecimento crítico? Agora, como fazer isso?" Marcelino escreveu uma
algumas obras ao lado do professor da USP Leste, Alexandre Panosso Neto. Também estudaram na mesma universidade, onde fizeram pós-doutorado na Espanha. No livro Turismo Perspectiva Crítica, os dois deixam claro que sempre tiveram esta pulga atrás da orelha quanto aos temas não discutidos do turismo, aqueles que ainda não foram estudados, as bases e orientações que formam o fenômeno. Deixaram registrado. Concordamos que o turismo se faz na prática, no ato de viajar, de hospedar, alimentar, de ter tempo de lazer, tempo de férias, viagens de negócios, motivações diversas e etc. Concordamos também que essa prática merece uma reflexão sobre o que ela significa na atualidade, na qual mais de 1 bilhão de pessoas realizam viagens internacionais todos os anos. Somando a esse conceito de crítica, para Castilho e Descartes, está o ato de interpretar. Interpretar significa mais do que simples descrição. Como uma mera construção mental, interpretar se trata de um discurso por construir. É construir com seriedade, tal que permita seguras e amplas margens de atualidade, veracidade e verossimilidade, ou seja, se trata de colocar em prática o que a razão vai construindo de forma abstrata. Assim, o ato de interpretar implica detectar certa solidez nos sentidos que os indivíduos comunicam. A busca de sentidos não é algo abstrato, senão social. Nesse sentido, o autor assinalou que não somente se está diante de uma crise dos fundamentos do conhecimento científico, senão também do filosófico, e em geral diante de uma crise dos fundamentos de pensamento. Por isso, ele propôs resgatar o processo dedutivo-indutivo do pensar como complemento que coimplica a construção de um saber que aspira a ser rigoroso no conhecimento do turismo. Na visão descrita por Castilho, não faz parte da crítica controvérsia, um desentendimento entre duas visões, gosto pessoal que envolve as preferências das pessoas e atitude do uso diário como expressão pública dos defeitos. A crítica seria a capacidade de discernir. Trata-se de cultivar um pensamento reflexivo, interpretativo e abrangente. É uma postura intelectual que tenta analisar e avaliar a estrutura e a coerência do raciocínio. No campo da pesquisa em turismo, a crítica não é um capricho a quem deve aspirar à academia, senão uma atitude que esquadrinha e propõe novos fundamentos que rompem a convencionalidade. Resumindo, o autor aconselha que para haver o espaço por excelência crítica na universidade, ele deve impulsionar programas de investigação, ensino e vinculação com a sociedade com um enfoque interdisciplinar que promova o pensamento crítico em seus alunos. Voltando mais uma vez aqui com o Matheus para contribuir à nossa pesquisa. Matheus, você já ouviu falar num autor Castilho? Ouvi sim, em uma das minhas aulas o professor pediu pra gente fazer um trabalho sobre ele. Ah, interessante. Que professor? É o Panoso... Como é que é o nome dele? Panoso Pacheco, não sei. Ah, entendi. Deve ser por aí, né? Tudo bem. Mas você tem algum livro? Vai me dizer que você tem. Tenho, pior que eu tenho. Ele vai pegar, mostra aí pra gente então. Ele vai mostrar pra gente, não é que ele tá com um livro também de novo. Qual que é esse aí? Esse aqui é Esse é o quê? Pode falar. Epistemologia del Turismo. Legal, muito bom. E sobre o que esse livro trata aí? Ele fala sobre 11 estudos sobre a produção do conhecimento turístico. Legal. Essa produção ela envolve outras áreas ou somente do turismo? Envolve o turismo, ele abrange tanto, ele pode ser, né, colaborativo com outras áreas, como educação, financeiro, entre outras. Interessante, gostei. E qual seria aí um exemplo de uma mistura aí do turismo e a educação, por exemplo, dentro da área epistemológica de estudos? Por exemplo, um documentário em espanhol que também tem em português e pode também tratar da ciência ou a crítica à ciência do turismo. Muito bom, gostei. Agradeço aí, Matheus, pela compreensão. Toca aqui. Para
Para finalizar, nossos autores latino-americanos, apresentamos agora Sérgio Molina, autor de diversos livros. Assim como comentado por Panosso em seu livro Filosofia do Turismo, Teoria e Epistemologia, este autor é um estudioso chileno que desenvolveu seus principais estudos no México. Buscando novas ideias, chegou à fenomenologia, apresentando uma teoria própria na compreensão do fenômeno. Sua proposta foi denominada de pós-turismo. Esse conceito é dividido em 3 estágios básicos de evolução desde o seu surgimento: o pré-turismo, o turismo e o pós-turismo. O último estágio é onde se apresenta sua maior contribuição acadêmica. Molina apresentou sua teoria do pós-turismo pela primeira vez no primeiro Congresso Nacional de Pesquisa em Turismo, realizado em Venezuela em 1994. Sua abordagem ganhou maior destaque na América Latina com publicação do livro El Pós-Turismo em 2002 pela editora Trilhas do México. Para ele, o pré-turismo seria o turismo praticado na época do Grand Tour, entre os séculos 17 e 18, com viagens realizadas para os filhos mais velhos de grandes famílias nobres e de ricos comercializantes. Neste período, o nível de tecnologia era relativamente baixo e carente de sistemas administrativos e contábeis com instalações rudimentares. Segundo este autor, ainda hoje há empresas que ofertam atrativos com características do pré-turismo, tendo ele destacado que a existência do pré-turismo não implica qualquer sentido pejorativo. O segundo estágio é o do turismo, subdividido em 3 categorias. Primeira, o turismo industrial primitivo, que se originou no século XIX e foi até o período da Segunda Guerra Mundial. Segundo, o turismo industrial maduro, que vai da década de 1950 até a década de 1990. E terceiro, o turismo pós-industrial, que se originou em meados da década de 1980. Por fim, a fase do pós-turismo, que se originou na década de 1990 e que, além da abordagem do pós-turismo, Molina, em 1991, em seu livro Conceptualización del Turismo, surgiu a fenomenologia no estudo do turismo. Considera-se que apenas justificou a aplicação dessa abordagem filosófica ao turismo, mas não desenvolveu estudo de caso que mostrasse a aplicação da teoria proposta. Assim, apesar de se julgar que ele é um estudioso indicado em fenomenologia, na abordagem do turismo, entende-se que Molina não completou tal abordagem por não mostrar resultados concretos nem explicar como a abordagem é feita. Na verdade, sua análise foi feita por categorias, uma vez que ele teve de usar outras definições para explicar a sua abordagem. Assim, quando o autor afirmou que o pós-turismo se caracterizava pela tecnologia utilizada nos parques de diversão, ele usou a categoria tecnologia para explicar sua abordagem. Entende-se que, se o turismo fosse analisado por categorias, seriam necessárias outras categorizações para obter melhor explicação do fenômeno turístico, porém não completa. Como complemento, o autor também apresenta literatura que abrange a área do lazer, ecoturismo e roteiro geográfico regional, no caso do México. Voltando agora novamente com o Matheus, você conhece o autor Sérgio Molina? Qual, o que traduziu Don Quixote? O argentino? Não, é o chileno mesmo. Ah, conheço também. Conheço. Isso. E o que você acha dele? Você conhece algum livro, alguma coisa? Conheço também, tô com o livro dele aqui, eu tava estudando essa semana. Caramba, que coincidência, cara. Pega aí pra gente então, olha só, ele tava com o segundo livro. Por coincidência, qual que é o nome desse? Esse aqui é Turismo e Ecologia. Mostra lá. Mostra pra câmera. Ótimo, e o que você acha desse livro aí? Esse livro também é bem interessante, ele traz um pouco do aspecto, né, de como o turismo pode ser favorável para a economia quando não agride a ecologia.
Muito bom. O que você acha que seria então um turismo agradável, assim, que viesse a proteger também o meio ambiente? Um turismo que não explora o vegetal. Ah, certo. Então, o turista não poderia, ao caso, comer um cogumelo, por exemplo, ou um alface? Não, não pode. Então, essa é a definição. Va bene, grazie mille. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o conhecimento tenha sido passado e que tenha sido útil. Todas as referências estarão agora subindo a sua tela e mostrando quais foram as fontes desta pesquisa. Agradecemos mais uma vez a atenção e vamos que vamos. Foi, valeu, muito obrigado.